Aí, agora sim. Agora sim. Então vamos para a quinta aula, né? Quinta e penúltima da nossa disciplina de agricultura de precisão. Agora, na parte da manhã, nós vamos falar um pouco dos equipamentos de agricultura. Vamos começar aí com as barras de luz e piloto automático, né? Que lembra que nas outras aulas nós dissemos que a agricultura de precisão ela é automatizada, né? Ela depende, assim como qualquer outra indústria, qualquer comércio, qualquer outro segmento de negócio, hoje a gente vê que está tudo automatizado, né? E na agricultura a mesma coisa. Então, a barra de luz e o piloto automático vem exatamente para isso, para auxiliar na automação, para que as máquinas tenham autonomia e tecnologia o suficiente para trabalhar com mais precisão, né? Não que por falta de capacidade ou de vontade ou de experiência de um operador em estar fazendo uma atividade, mas é humanamente impossível você trabalhar com uma precisão de centímetros manualmente, né? A gente sabe que por melhor que seja o operador, variações sem um piloto automático chega aí a 10, a 15, 20 ou mais centímetros de erro no alinhamento, né, na rota, no rumo, pisoteio, enfim. A gente sabe que por mais que o operador queira fazer um trabalho bem alinhado, sem um piloto automático, sem uma barra de luz, isso não é possível, né? Humanamente possível, impossível. Então, por isso que existem esses dois equipamentos que eles atuam exatamente na direção, né? Na direção, no volante, no sistema de guia, né, de condução, de alinhamento, paralelismo, manobras do trator, da máquina, né? Então, o que é a barra de luz? Aqui a gente está vendo aqui na frente do operador, é um equipamento que fica na frente, né, logo ali no para-brisa, no vidro, e é um equipamento que surgiu, na verdade, na aviação, lá na aviação agrícola, né, que foi o primeiro na área agrícola que começou a utilizar a barra de luz, foi exatamente na aviação. Exatamente na questão para que serve a barra de luz, o manter o paralelismo, né? Aqui, vejam como essas linhas de plantio são totalmente paralelas, né? A gente mede a distância entre linhas, né? Entre uma linha e outra da cultura, a gente pode medir em qualquer ponto que a gente vai encontrar um paralelismo, ou seja, se a gente diz que é 1 metro, meio metro, 40, 30 centímetros entre linhas, quando a gente trabalha uma barra de luz, ela faz exatamente essa função de manter o paralelismo e, além disso, distribuir os fertilizantes corretivos e defensivos com a sobreposição adequada. O que eu estou querendo dizer aqui? Os defensivos, a aplicação, o implemento, ele tem uma largura de trabalho. O que é a largura de trabalho? Né? Por exemplo, aqui é onde termina a deposição do insumo e de modo que na volta desse trator ele precisa de novo respeitar a largura de trabalho para que seja nivelado, para que não tenha sobreposição. Mas aqui entra uma questão com relação aos insumos sólidos, né? No insumo da questão da sobreposição, porque vamos pensar assim, na pulverização, os bicos, eles têm a mesma vazão. Pode ser o bico lá da ponta ou o bico central, ele tem a mesma vazão. Quando nós estamos falando de insumos sólidos, alãos, igual esse que nós estamos vendo aqui, no centro, a deposição é maior. Veja que esse trabalho, né, que foi feito, esse artigo,
Veja aqui é um distribuidor a lanço. Olha como que fica com relação à quantidade, aqui, ó, o quanto que ele recolheu, o quanto que caiu de insumos com relação ao centro de aplicação do implemento. Então, veja aqui, ó, a distância do centro do distribuidor, do centro do implemento. Então, ó, aqui é o centro do implemento, é o prato, né, que está lá rodando, distribuindo o insumo. Aqui, zero. Por que zero? Zero é bem o centro da máquina. Olha como cai muito mais insumos no centro do que a distância. Então, o que ele fez aqui? Ele foi coletando metro a metro, a cada 4 metros, a quantidade de insumo que estava caindo. Ou seja, vamos considerar aqui, por exemplo, essa largura de trabalho, 24 metros. É uma largura bem, vamos falar assim, para estudo, né? Na prática, isso não tem uma largura desse tamanho, 24 metros para cada lado. Existem algumas semeadoras até que tem 50 metros, mas uma adubação a lanço dificilmente atinge essa aqui 24 metros de um lado e 24 metros do outro. Mas, enfim, olha aqui, logo aos 4 metros, como que cai menos insumo? Aos 8 metros, cai menos ainda, e vai caindo, ou seja, no centro do implemento, aqui no rumo do prato, olha como cai, muito mais. Então, veja que a questão da sobreposição na aplicação do insumo sólido tem que ter uma sobreposição. Eu tenho que compensar aonde aqui cai menos e sobrepor uma quantidade aqui para no fim eu nivele com a média geral que está caindo no centro, né? Só relembrando então quando é pulverização, a pulverização ela aplica de maneira uniforme na barra como um todo. Na aplicação de insumos sólidos, a lanço, eu tenho essa desuniformidade, né, com relação ao centro da máquina. Então, veja aqui nesse exemplo, ó, aqui é o trator andando, essa é a largura de trabalho. Então, lembre-se que aqui o centro é onde está caindo mais insumo, né? Então, aqui, ó, essa é a quantidade, aqui, ó, é aquele gráfico que nós vimos anteriormente, ó, no centro cai mais e nas beiradas cai menos. Então, na volta desse trator, ele tem que ter uma sobreposição nesse ponto. Veja aqui, então aqui é o trator voltando, ó, no centro cai mais do que nas beiradas. Então, eu tenho que ter uma sobreposição adequada para que aqui caia duas doses, tá vendo? Aqui é uma dose, deu lá em cima. E eu somando essas duas doses, eu vou ter uma uniformidade, né? Então, veja aqui, ó, eu tenho que ter uma sobreposição nesse tipo de aplicação, de modo que aonde eu sobrepor as duas passadas, eu chego na dose cheia. Por quê? Imagina se eu não encostasse, não sobrepusesse, né? Não sei se a palavra é essa, mas se eu não fizesse essa sobreposição, aqui eu ia ter uma dose baixinha. Aqui eu ia ter uma dose bem pequena com relação ao centro do trator. Então, eu faço uma sobreposição, de modo que aqui apliquei duas vezes. Então, se aqui eu tenho duas vezes, aí eu atinjo a média que eu tenho que atingir, aí eu homogeneizo a aplicação em toda a área. Então, olha lá, no centro eu aplico mais, nas beiradas eu aplico menos. Então, aqui distante do centro da máquina, eu tenho que ter uma sobreposição. Agora, essa sobreposição a olho, não consegue fazer, né? Você não conseguiria fazer essa sobreposição. Então, aí é onde entra a barra de luz, né? Veja aqui, ó, a barra de luz, e não só para pulverização, hein? Para preparo de solo, para semeadura, para pulverização, para aplicação de insumos sólidos, né? De adubação. A barra de luz me permite manter o paralelismo, a sobreposição correta, né? Sem pular pedaços que não têm aplicação e nem ter uma sobreposição, de modo que pode até ser tóxico, né? Se eu tiver uma sobreposição de um produto que
tem que trabalhar na dose, e acima daquela dose torna-se tóxico para a planta, eu não posso errar nessas passadas da máquina, né? Então, veja que aqui, ó, em cima do, do, da barra de luz, eu faço toda a programação da metragem, toda a programação da minha largura de trabalho, né? Então, é fundamental a barra de luz ter a largura de trabalho do seu implemento. Então, a largura de trabalho você vai conhecer, o próprio fabricante já diz qual que é a largura de trabalho, ou você mede com uma trena, que você precisa dizer a barra de luz qual que é a sua largura de trabalho. Então, como que ela funciona? Aqui no centro, eu tenho os LEDs, né? Hoje a maioria são de LEDs. Então, bem no centro, eu tenho aonde diz que eu tenho que estar passando, que é o centro do meu trator. Se eu saio um pouco para o lado, ele vai me avisar. Veja que tem diferentes tipos, né? Aqui é uma barra de LED de um jeito, né? De um modelo. Aqui já é um pouco mais sofisticada, né? Aonde, se eu tiver uma pequena variação na minha rota, no rumo que eu estou indo, aqui me avisa. Aqui vai apitar o verde ou vai apitar o vermelho e me avisa que eu estou saindo da minha rota, né? Eu posso instalar a barra de luz em qualquer máquina, qualquer trabalho. Veja aqui, ó, uma barra de luz antiga, não é nem com LED ainda, mas um trator bem, bem simples, né? Veja aqui, tem as distâncias, largura de trabalho. Aqui, ó, o quanto que você está errando para um lado, quanto você está errando para o outro, né? Aqui, ó, L, não sei o número que está aqui, mas, ou seja, ó, L que você está desalinhado para a esquerda, né? De left, você está desalinhado para a esquerda. Aqui, ó. Veja que aqui é o centro, aqui, ó, ele está desalinhado para a esquerda. Então, avisa aqui, ó, left e a distância que ele está desalinhado para a esquerda. Ou seja, faz a função exatamente de dizer se você está no centro da linha do trator ou não. E as barras de luz hoje modernas, você vê que elas já vêm até com o monitor de onde você está trabalhando. Aqui é a barra de luz, ó, veja que é o centro do seu trator, e a barra de luz você tem que estar bem aqui no verde. Se você estiver no verde, é que você está na linha correta, você está na linha certa. Se você sair um pouquinho do verde e entrar, começar a acender as luzes vermelhas, você precisa corrigir e vir para o centro de novo. Então, veja que essas barras de luz modernas, elas têm até a estrada virtual, que a gente chama, né? Então, aqui, ó, ele está até vendo onde ele já passou, aonde ele vai passar, qual que é o centro do trator que ele tem que ir. Só que aqui, lembre-se sempre disso. Quem está operando a máquina, quem está segurando o volante, é o operador, tá? A máquina não está indo sozinha. O operador está atuando aqui no volante. Quem está dirigindo é o operador. Porém, ele não está sendo guiado pelo olho, ele está sendo guiado pela barra de luz, né? Veja aqui, ele está alinhado com as três luzinhas aqui, com os três LEDs verdes, dizendo que ele está no centro do trabalho. Então, ó, aqui um exemplo, um operador trabalhando sem barra de luz. Veja aqui é o centro do trator, olha a diferença que ele tem, né? O zigue-zague, o desvio do centro, desvio da rota que tem sem a barra de luz. Com a barra de luz, vai haver alguma diferença de alinhamento. Porém, veja que é menor essa curva. Olha como que ela fica achatada, sem barra de luz, com a barra de luz. Essa curva fica achatada. Mas, como eu disse, quem está pilotando com a mão ainda é o operador, né? Então, ele ainda está suscetível a sair um pouco do centro, a errar um pouco e ir para o lado direito e ir para o lado esquerdo. Só que esse erro é rapidamente corrigido, né? Ele não vai ter uma grande variação e depois ele retorna para o centro. Não, a variação, veja que as duas linhas paralelas aqui, ó, que está demonstrando a variação dele, é bem menor do que trabalhando sem o piloto, sem a barra de luz. Nós vamos chegar no piloto.
Então, ó, é um sistema simples de instalar, simples de estar usando. Olha lá, é uma antena com receptor de sinal de satélite, né, de navegação, ó, Global Navigation System Satellite, né, o sistema de navegação global via satélite. Então, ele tem que ter uma antena, recepção de sinal, e o cabo de alimentação que chega na força, e o cabo que liga a antena no monitor, na barra de luz. Então, é algo simples de estar trabalhando. Por quê? Porque ele não precisa entrar lá na mecânica do trator, né? Ele não precisa entrar lá na barra de direção, ele não precisa ser instalado nada mecânico. Ele é simplesmente um periférico, né? Um equipamento periférico, acessório, que se instala em qualquer máquina. Não é caro e, é lógico, tem seu custo, mas não é nada exorbitante o preço dele. Então, agora, vamos pensar assim. Eu estou aqui com um desenho, com a barra de luz aqui trabalhando. Então, veja, eu estou indo aqui em linha reta, essa aqui é minha largura de trabalho, vendo que eu estou em linha reta. Então, ó, eu tenho aqui minha largura de trabalho, chegou aqui, eu fiz a curva e entrei aqui na minha nova largura de trabalho. Veja aqui, ó, não estou tendo sobreposição e não estou tendo um espaço onde eu não esteja aplicando. Então, aqui, ó, veja aqui, em linha reta, a barra de luz me atende perfeitamente, né? Lá, eu vou indo, caminhando, a barra de luz vai me dizendo onde eu tenho que entrar com o trator, tudo bem. Agora, vamos imaginar numa curva. Eu estou aqui, indo para o centro da máquina, aí eu tenho que fazer na mão essa curva aqui. Veja que você começa a ter uma pequena variação. Por quê? Porque ele vai ser guiado novamente com as luzes de LED lá no painel. Então, aqui ele está suscetível a fazer um errinho na curva, né? Mesma coisa aqui. Ele sair do centro é muito fácil, porque o operador ele tem que fazer a manobra exatamente seguindo a luz verde no painel de LED. Então, em curvas, o trabalho da barra de luz, ela fica comprometida, o erro aumenta muito. Na reta, não tem problema algum, na reta ela vai, que é uma beleza. Agora, em trabalho, em curvas, né, em áreas de operação com curvas, a barra de luz ainda tem um erro, por conta disso, que o operador ele depende da barra de luz dizer aonde que ele está desviando, se ele está no caminho certo. Aí, então, entra... O que entra agora? Agora eu pergunto para vocês, o que entra aqui agora para diminuir esses erros, para trabalhar em curva na barra de luz? O que eu tenho que usar? Quem fala? O que é mais moderno que a barra de luz? O piloto GPS? automático. Exatamente, o piloto automático. Então, aí entra o piloto automático, porque, como eu disse, o piloto automático, ele já vai fazer essa curva sem o operador. Então, ele tem uma precisão muito maior em curvas, né? Então, lembre disso, a barra de luz para reta é mais do que o suficiente, mas na curva eu preciso de ter um sistema de direção automática, onde o piloto não precisa pôr a mão no volante, aí a chance de erro em reta, em curva, quase que zero, né? Então, muitos dizem que o maior avanço que nós tivemos na agricultura nos últimos anos é o piloto automático, né? É o que veio de mais importante, né, na opinião de muitos, é o maior avanço que a agricultura teve nos últimos anos, é o piloto automático, né? Por quê? Outros motivos. Reduz fadiga do operador, né? Porque imagina assim, o operador pode se concentrar em outras coisas na máquina, e não só a direção, não só o rumo que ele está seguindo, né? Então, isso aí diminui a tensão dele, porque ele vai ser cobrado por isso, né? Para estar trabalhando com alinhamento. Então, diminui a tensão do operador, melhora
distribuição dos produtos, como eu disse, questão da sobreposição, aumento de capacidade operacional da máquina. Por quê? Ele consegue andar numa velocidade maior. O piloto automático, ele tem precisão em N velocidades, né? A 4 por hora, a 8 por hora, a 10, a 12 por hora de velocidade, quilômetros por hora, ele consegue ter a mesma precisão, né? Então, isso aí me dá um aumento da minha capacidade. Eu consigo trabalhar à noite, né? Como que eu ia manter o paralelismo à noite sem um piloto automático, igual não tinha antes? Muitas operações noturnas não eram nem feitas, né? Por conta de não conseguir uma qualidade. Com o piloto automático, eu tenho a mesma qualidade de serviço, tanto durante o dia como durante a noite. Definição de tráfego controlado, o que é? O pisoteio. Aonde um trator passa, todos os outros vão passar. Ele forma uma estrada no meio da lavoura, aonde o pneu do plantio passou, vai passar o pneu da colheita, vai passar o pneu da adubação, vai passar o pneu da pulverização. Por quê? Para evitar a compactação do solo, né? Mão de obra qualificada, porque o trabalho vai ficar melhor, redução dos custos de produção, é óbvio, né? Se aumentou a capacidade operacional, se aumentou o aproveitamento da máquina, você tem uma redução de custo, né? Então, veja quanta coisa que o piloto automático nos trouxe, além do paralelismo, né? Então, o paralelismo é uma das coisas. Agora, veja o restante, né? Aumento de capacidade operacional, posso trabalhar à noite, diminui a fadiga do operador, porque um operador, se ele cansa menos, o dia seguinte ele vai chegar mais animado, o dia seguinte ele vai chegar mais descansado, né? Porque você vê, nitidamente, a gente que trabalha no campo, a gente vê como que o operador daquela máquina mais simples, aquela máquina mais pesada, sem considerar sem cabine, né? Trator sem cabine não deveria nem existir mais. Mas aquele que opera uma máquina com piloto automático, uma máquina automatizada, do que aquele que tem que fazer tudo na mão. Vamos dizer assim, tem máquina que a gente não vai conseguir, uma pá carregadeira, por exemplo. Uma pá carregadeira eu nunca vou ter piloto automático, porque não vem ao caso, né? O tipo de trabalho é outro. Aí você vê o nível de cansaço, né, no final de semana de um operador de uma máquina mais bruta, do que uma máquina automatizada, né? Então, esse trabalho de qualidade fica bem melhor quando o operador está descansado, e o operador que trabalha em máquinas automatizadas, ele fica muito mais descansado, né? Então, isso aí melhora para todo mundo, melhora para a propriedade e melhora para o funcionário em si, tá? Aqui eu tenho um vídeo que mostra aqui ele, veja que lá, ele faz o primeiro alinhamento, depois nós vamos ver que ele também tem piloto automático que não precisa fazer o alinhamento, que já faz sozinho. O alinhamento que eu digo assim, na cabeceira, né, no começo. Ele vai fazer uma coisa aqui que não se faz, né? Não é isso que eu estou querendo mostrar. Esqueça, ninguém da segurança pode ver isso aqui, que é absolutamente uma negligência. Mas o que ele está querendo mostrar é o seguinte, que a máquina pode ir sozinha, com uma precisão, veja que aqui deve ser um espaçamento de 5 centímetros, né? Veja lá, veja que a máquina está se esterçando sozinha, está virando, manobrando de um lado para o outro, para manter o centro do alinhamento, e sem a necessidade do operador, né? Então, eu não estou querendo dizer que isso aqui vai trabalhar assim, sem o operador dentro. Mas, digo assim, se o operador lá dentro não ia estar precisando fazer a direção da máquina, a condução da máquina, ela iria estar indo sozinha, né? Então, veja, o piloto automático é isso, né? Veja lá o volante virando para lá e para cá, conduzido pelo GPS da máquina. O GPS e o piloto automático, óbvio.
Bom, essas manobras malucas aqui do operador não existe, né? Mas, enfim. Olha lá, veja aqui, ó, a estradinha virtual no painel sendo feita, o trabalho sendo executado sem a interferência do operador. Nesse caso aqui, ele tem que assumir a manobra no final da linha de plantio, e nós vamos ver mais para frente que isso aqui pode ser feito também automático, né? Basta, olha lá, ele faz isso, depois ele põe o cinto de segurança. Então, aqui agora ele assumiu o volante. Tem empresas onde ele não pode assumir o volante nem no final, né? Tem que, se ele assume o volante, tem empresa que tem metas lá de 99% do trabalho ser feito de forma piloto automático, né? E se o operador entrar olha a velocidade que ele está trabalhando agora, o mesmo paralelismo. Enfim, se ele assume o volante, ele tem que justificar o porquê, aqui já está em câmera rápida, o porquê que ele assumiu o volante. Então, tem empresas que, se o operador assumiu o volante, ele tem que justificar, através de um código lá, por que ele precisou assumir, se surgiu alguma coisa, se o implemento teve algum problema, se entrou alguma árvore que não estava previsto no caminho, se entrou algum poste de alta tensão, um poste de energia qualquer, ele tem que justificar o porquê que ele assumiu a pilotagem da máquina, porque é proibido ele assumir exatamente para não ter erro, né? Tem que deixar automatizado. Então, como funciona o piloto automático? Ele é direcionado através do sistema de GPS, né? De satélites, né? Veja aqui o sistema de satélites. Aqui nós vamos explicar melhor, agora à tarde, na sexta aula, como que funciona a comunicação, como que funciona a localização, como que o satélite localiza a gente e corrige esse erro. Nós vamos ver agora na última aula, no período da tarde. Mas veja aqui, ó, o satélite, ele está operando a máquina e quem está corrigindo a máquina é um sistema de correção de sinal, né? Uma base fixa, onde essa base aqui está comunicando via rádio com o trator, né? De modo a manter um erro que, dependendo do número de satélites que estiver tendo visada, né? O que é visada que fala? Que está chegando sinal na máquina, né? Então, dependendo do número de satélites, esse erro pode ser zero, né? Zero de diferença. Em máquinas que estão tendo lá 8, 12 satélites com visada para ele, né? Dando sinal para a base e para o trator, pode chegar ao erro de zero, né? 0 milímetro de erro aí no alinhamento da máquina, né? Então, veja aqui, ó, tem a linha, aqui está um pouquinho fora, mas essa linha é o centro do trator, tem o receptor na máquina, nós vamos ver que tem receptor no implemento, alguns, por que tem que ter o receptor no implemento também, nós vamos falar disso, mas funciona desse jeito, piloto automático. Então, veja aqui, os pilotos também, a maioria deles vem com a barra de luz também, para o operador estar acompanhando, não para ele estar pilotando. Mas os pilotos automáticos, monitor de piloto automático, também tem essa barrinha de luz só para, vamos falar assim, para conferência, né? E alguns têm já o sistema de manobra no final do talhão. Obrigatoriamente, tem que ter uma base de correção de sinal de satélite por perto, né? Nós vamos falar disso depois. E de modo que esse trator aqui, ele está se comunicando tanto com o satélite como com uma base de correção de sinal, né? Veja que aqui é uma antena, um receptor igualzinho que eu tenho lá na máquina, né? Então, eu tenho uma antena numa base fixa, aqui eu tenho, aqui é um receptor, né? É uma antena do GPS, e aqui é uma antena de rádio, que está comunicando via rádio entre a base e o trator, tá? E aqui eu tenho uma antena que está comunicando com o satélite. No trator eu tenho outra antena
com satélite e outra antena via rádio. Então, antena de satélite e antena de rádio conversa com a base, aonde vai fazer a correção do sinal. Então, como eu disse, também tem piloto automático que faz manobra e balizamento no final da área, né? Por quê? O problema de um preparo de solo é saber, por exemplo, à noite, ele não vai saber aqui no final onde ele já passou, porque veja que tem uma curva. A hora que ele voltar fechando aqui, ele pode fazer essa curva para um lado, mas ele pode fazer a curva para o outro lado, corre o risco de ficar um pedaço da área sem ter passado o preparo, sem ter passado o trator. Então, existe sistemas de piloto automático que fazem essa manobra de cabeceira, né? Veja aqui um vídeo que nos mostra isso. Aqui está fazendo tudo de maneira automática, né? Esqueça a marca, tem diversas marcas, é porque eu tenho bastante vídeo lá de propaganda em casa, então eu preciso usar eles na aula, mas esquece a marca que tem embaixo ali. Veja aqui, ó, ficou um pedaço sem passar, tá vendo? Então aqui o piloto automático sabe que ele tem que passar ali depois, que ele não passou. Então veja lá, ele faz a manobra automática e volta alinhando para a área. Olha lá, mesma coisa agora, olha lá, onde ele não passou anteriormente, ó, aqui, ele está passando agora. Por quê? Ele sabe que não passou ali da primeira vez, ó, ainda ficou um pedaço sem passar. Na volta ele vai passar aqui, nesse pedaço aqui onde ele não passou. Ou seja, se ele não tiver, olha lá, veja aqui no display aqui, ó, vai marcando onde ele já passou, no display da máquina. Então, ó, tem uns pedaços que ele não passou. Aí o que acontece? O operador volta depois, o próprio GPS volta depois, e ver exatamente aonde ele não passou, né? Vamos ver aqui, olha lá. Olha lá, aqui ficou sem passar dessa manobra. Agora, na volta, ele vai passar ali, ó. Aqui, ó, exatamente onde ele não passou. E ainda ficou um pedaço sem passar. Passar que eu digo o implemento, né? A grade geradora. Então, olha lá, veja que aqui no display da máquina ele está vendo onde não passou. Então, depois ele vem e corrige essas imperfeições, ou o próprio piloto automático já retorna ele ali sozinho, olha lá. Vai marcando no display da máquina aonde ele foi fazendo a manobra de cabeceira. Agora, eu programo o tipo, tem diversos tipos de manobra que eu programo na máquina, né? Eu que determino que tipo de manobra, se eu quero fazer fechando em círculo, se eu quero fazer fechando em quadrado, se eu quero fazer em zigue-zague, se eu quero fazer em curva. Quem diz isso é a programação que você faz, tá? Então, olha lá, o piloto automático, mesma coisa, né? Mantém o alinhamento, paralelismo, adequada sobreposição, maior conforto ao operador, que se dedica para outras funções dentro da máquina, né? Mais motivado e descansado para retornar no dia seguinte, igual nós já dissemos, né? Aumento de rendimento operacional, porque ele consegue trabalhar com mais velocidade, ó, liberando o trator mais cedo para outras atividades. É lógico, se ele ia fazer 1 hectare por hora, ele faz 2, ele vai gastar metade do tempo, você libera o trator para fazer mais atividades. Então, isso aumenta o rendimento, aumentando o rendimento, você diminui os custos, né? Aqui, ó, diminui falhas no serviço, operação com baixa visibilidade, pode ter um nevoeiro de manhãzinha, que vai estar tendo a mesma qualidade, né? Ou à noite, importante, né? Para trabalhar com baixa visibilidade, ou à noite já tem que estar tudo demarcado, né? Com o pessoal vamos falar oh, caramba, o pessoal do georreferenciamento, né? O pessoal da, da, da topografia. Poxa vida, foi difícil de lembrar. Tem o pessoal da topografia, o pessoal do georreferenciamento, que já marca tudo isso nos mapas, né? Buraco, árvore, poste, cerca, porque senão, olha lá que beleza. Um exemplo, né? Quando um operador sente sono, ou então não está definido no mapa aonde tem uma torre de alta tensão, onde tem uma árvore
e ele não está atento, e isso é fácil, né? O operador não está atento, porque como a máquina está com o piloto automático, ele não está atento à direção, ele está atento em outras atividades, que não estou dizendo que é o correto, né? Ele tem que estar atento, sim, mas o pessoal que faz o georreferenciamento, o pessoal da topografia, já tem que marcar todos esses obstáculos para a máquina fazer a manobra e fugir desses obstáculos que existem, né? Sem dúvida alguma, para que não haja nenhum tipo de acidente. Veja aqui, ó, um exemplo de vantagem de piloto automático. Ó, os pneus estão passando exatamente na entrelinha, né? Veja, aqui está a linha de cana, aqui está a entrelinha. O trator não pode pisar na linha, né? E o que faz a cana perder a produtividade é a compactação, um dos motivos, mas boa parte, o motivo da cana perder essa produtividade, né? Um ano a cana produz 120, o outro ano produz 100, 90, e vai caindo com os cortes, né? De 90 para 80, 70, 60. A gente já fez trabalhos lá na universidade, aonde a gente, na entrelinha compactada, a gente fez um preparo à mão, né? Com enxada mesmo, fez um preparo à mão, tirou a cana aqui da linha e plantou na entrelinha preparada. A cana voltou a produzir as 100 toneladas que ela produzia no início. Ou seja, eu quero dizer assim, a planta não perde o potencial, a capacidade dela de produzir 100, 120 toneladas por hectare, a capacidade genética da planta continua. O que faz ela perder produtividade de um ano para o outro é o pisoteio, é a compactação. Porque veja que na cana vai passar o transbordo, vai passar a colhedora, depois vai passar o pulverizador, depois vai passar os tratos culturais. Então, a cada corte, você vai ter no mínimo 4 tratores passando naquela área. Agora, imagina 4 tratores passando em cima da linha de cana, né? Então, isso aí tem uma queda drástica na produção de um ano para o outro, né? Quando você tem piloto automático, por isso que hoje a maioria das usinas aí já estão trabalhando com piloto automático, para que todos os tratores pisem exatamente na mesma linha, né? Então, o processo que fala canteirização, um dos macetes é esse, faz o preparo somente na entrelinha, porque a linha você nunca pisou, a linha está sempre descompactada, você sempre pisou na entrelinha. Então, você faz um preparo, você faz uma escarificação, você faz uma descompactação somente aonde o pneu dos tratores passarem, né? Você não vai fazer aqui no meio, aonde o trator nunca pisou. Você descompacta só aonde os pneus passarem, né? Então, isso aí, o piloto automático permite isso, né? É um investimento que todas as empresas estão fazendo exatamente, né? Estou dizendo cana, usina de cana, para que elimine esse pisoteio aí na linha de cana. Tranquilo até agora? Tranquilo, professor. Ok. Então vamos lá. Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Vocês podem ir falando aí, participando, chamando, dizendo. Sempre tem algum operador aí que na aula e que trabalha com piloto automático e acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade. Tipos de piloto automático. Nós temos chamado piloto automático universal e temos chamado piloto automático integrado. Então, daqui nós temos alguns modelos dentro de cada tipo de piloto automático, né? Mas os tipos são esses: o piloto universal e o piloto integrado. Então, aqui pela imagem, a gente já está vendo a diferença de um para outro, né? Um está só aqui, a imagem do volante, e o outro está aqui, peças mecânicas, né? Então, vamos ver o que é um, o que é outro. Então, ó, piloto automático universal, a gente já vê no trator quando a gente entra. Veja aqui um volante original. Quando a gente entra numa máquina e vê só o volante assim, a gente já sabe que ele não tem um piloto automático universal. Por quê? Veja aqui um volante, um piloto automático
aqui, ó, aqui dentro tem o motor e as engrenagens, aonde ele faz virar o volante. Então, veja aqui, quando eu estou dizendo piloto automático universal, é aquele que esterça o volante. Ele não está trabalhando lá dentro da máquina, no sistema de direção hidráulica do trator. Ele está atuando diretamente no volante, né? Então veja aqui, ó, lá dentro, abaixo do volante, eu tenho, ele é um motor elétrico, olha lá, que fica lá na coluna da direção, aonde ele faz aqui a coluna de direção e o trator ele faz as manobras diretamente na direção da máquina, né? Veja que aqui, ó, aqui dentro tem um sistema de engrenagem e aqui eu tenho um motor elétrico, aonde ele vai fazer o esterçamento do volante para lá e para cá. Através, veja aqui, ó, tem engrenagens aqui embaixo do volante, aonde essas engrenagens, né? Aqui é uma maquete, aonde dá para ver embaixo do volante, né? Então, você vê que aqui, essa foto aqui, ó, tem um conjunto de engrenagens que ele está lá na barra de direção, aonde ele vira, né? A barra de direção vira, ele esterça o volante, porque no volante eu também tenho as engrenagenzinhas. Veja que aqui vai estar encaixado aqui, então eu rodo aqui, eu rodo a barra de direção. Então veja que aqui não tem nada de forma hidráulica, eu não tenho nada atuando diretamente lá na direção hidráulica, lá no motor da máquina, né? Isso aqui eu estou atuando, o piloto automático universal, eu estou atuando diretamente no volante da máquina, né? Veja que, e ele é de forma elétrica. Veja que aqui, ó, que nós estamos falando universal, ele está só aqui. Ele não tem o comando de válvula lá dentro na direção hidráulica, né? Então, o que nós estamos dizendo, apaga esse, nós estamos dizendo desse aqui. O universal é esse que fica atuando diretamente no volante. Aí nós temos alguns tipos também, além daquele elétrico, aonde o motorzinho fica lá na barra de direção do trator, nós temos esse outro aqui, que ele atua no volante em contato. Em contato chama sistema de atuador por atrito no volante, ou seja, ele está diretamente em contato no volante. Veja que aqui tem essa rodinha aqui, esse guia, aonde ela roda e conforme ela roda, vai esterçando o volante para lá e para cá, né? Esse aqui não é muito utilizado, né? O que a gente vê mais frequente dos tipo universal, né? O mais frequente é aquele que o comando está aqui na barra de direção. Agora, esse aqui, qual que é o problema? Ele funciona muito bem, muito melhor do que na mão, mas ele tem um grande problema. Quem sabe falar qual que é o problema dos pilotos automáticos universal que atua no volante direto? Qual que é o problema dele? Que o volante não pode ter? Se o operador precisar usar a mão, não sei. Ô, Leonardo, acho que Quiser. se você estiver falando, não está saindo aqui. Tá. Se o operador às vezes precisar usar o Peraí, volante, desculpa, eu que abaixei o som por causa do vídeo lá e não aumentei. Desculpa. Fala de novo, Leonardo. se o operador precisar usar o volante manualmente, ele atrapalha. Também. Ele precisa desarmar, né? Vamos ver, acho que tem uma foto aqui que ele está desarmado aqui, ó. Ele está desarmado. É uma das coisas, mas não é a principal que eu ia dizer. O que o volante não pode ter? E muito folga. Folga, exatamente. Nesse sistema de piloto automático que atua direto no volante, o grande problema é esse. O trator não pode ter folga nenhuma, porque ele não percebe ele esterça um pouquinho só, elétrico, e ele não sabe que aquilo não esterçou o trator, não virou a roda, né? Para ele está tudo bem. Ele é um sistema, vamos falar, a gente fala que é inteligente, mas nesse sentido ele é burro, né? Ele virou um pouquinho, ele não sabe que a máquina não virou, é a folga. Então, o problema dos elétricos
Exatamente, não posso ter folga nenhuma no volante. Então, ele é um pouco mais sofisticado que a barra de luz, né? Além da antena, eu tenho que ter o monitor, eu tenho que ter o sistema lá de acionamento, ou esse aqui em contato, em atrito, ou aquele embaixo do volante, né? Tem que ter um sistema de compensação de terreno, que nós vamos falar, que é quando ele trabalha em terreno com declive, ele tem que ter um sistema de compensação, nós vamos dizer. E esse aqui está alimentado diretamente no sistema elétrico da máquina. Agora vamos falar do piloto automático integrado. Esse aqui sim é aquele que atua diretamente lá no sistema hidráulico da máquina, né? Sistema hidráulico e elétrico, aonde faz o direcionamento. Ele não ocupa espaço dentro da cabine, né? Já que está tudo lá no motor da máquina, é mais preciso e é mais seguro, tá? O piloto automático do tipo integrado. Por que integrado? Porque ele passa a fazer parte lá do motor da máquina, né? Ele está lá dentro. Então, não fica nada na cabine, igual nós vimos naquele elétrico, aquele universal que atua no volante. Então, ele não ocupa espaço, é muito mais preciso. Então, ele é composto pela antena, né? Um comando central que fica na máquina, um comando que faz a compensação de inclinação, um atuador no volante e o sinal do GPS, o receptor do GPS. Então, ele atua diretamente lá na direção, no hidráulico, né? No bloco de comando de válvula da direção hidráulica que faz o esterçamento. Então, esse sistema está atuando diretamente no bloco de válvula do piloto automático lá dentro. Então, ó, o elétrico, que nós vimos, que é o que está no volante. Ou você tem o sistema que está integrado lá nos comandos de válvula da direção hidráulica, né? Que ele fica lá dentro, que é esse aqui que nós vimos, essa imagem aqui, aquele aqui, ó. Então, qual que é a vantagem de um? O preço. O integrado é muito mais caro, só que ele é muito melhor performance, né? Então, ó, quanto mais para cima aqui nesse gráficozinho aqui, ó, quanto mais para cima, melhor performance. Quanto mais para a direita, mais caro. Então, veja, o mais caro tem melhor performance, o mais barato tem menor performance. Então, você vai dizer, depende da utilização que você vai ter. Se você precisar de um alinhamento de 2 centímetros e não quiser ter erro algum, você tem que ter um de maior performance, um integrado, que vai te custar mais. Se você vai instalar na sua máquina para fazer uma aplicação de calcário, por exemplo, que não precisa de uma precisão tão grande, uma aplicação de um insumo a lanço, né, trato rotativo, você não precisa ter uma precisão tão grande. Então, o integrado no volante, o universal, que é o do volante, te atende. Então, você não precisa, não justifica para operações onde você não vai ter tanta precisão, o do volante funciona bem. Agora, com precisões de centímetros, de milímetros, sistemas de GPS potente, então você tem que ter um integrado no interior do trator, né? Aqui tem um videozinho. Aqui tem uma câmera. Onde o cara pôs a câmera dele filmando? Vai passar por entre o pneu do trator. Veja a confiança, né? E vai passar pelo implemento também. Veja aqui a confiança, né? Que vai funcionar. Olha onde vai passar o pneu com relação à câmera. Vai passar bem no meio. Isso é precisão, né? Certo? Então, imagina se tem uma precisão dessa. O cara confia em pôr a câmera dele lá filmando. Imagina para você fazer um plantio, para você fazer o que for, né? Então, o piloto automático ele pode ser colocado em qualquer máquina, né? Não precisa ser uma espaçonave. Veja aqui também, em termos de segurança, esqueça esse vídeo, né? Porque o operador não está dentro. Mas veja só, fazendo
uma subsolagem, para baixar o volume aqui. Fazendo uma subsolagem. Veja que o implemento vai erguer sozinho. Não tem piloto lá dentro. Está sem operador. O implemento vai erguer. Olha lá, fazendo a manobra. Ergueu o subsolador sozinho. Sem piloto. Sem piloto que eu digo, não, sem operador, né? Com piloto automático. Fazendo manobra. Erguendo o implemento. Só uma demonstração, né? Óbvio que ninguém vai trabalhar assim sem operador, né? Só uma demonstração. Veja lá, o subsolador vai abaixar sozinho. Ele já sabe que é hora de abaixar, que ele entrou na área de novo. Olha lá, não tem operador. Olha que beleza. Baixou o implemento e foi embora, trabalhando. E veja que é um trator, né? Apesar de ser potente, ter rodado duplo atrás, trator grande, mas é um trator comum, né? Então, é uma tecnologia que não precisa ser para aquele lá que eu disse lá na primeira aula, né? Que a agricultura de precisão não precisa ser só para grande, caro e trator sofisticado, precisa ser o trator certo. E qualquer trator te permite fazer a instalação do sistema de piloto automático e fazer o trabalho com toda precisão, né? E para qualquer operação. Você pode fazer operação de preparo de solo, você pode fazer adubação a lanço, você pode fazer pulverização, enfim, piloto automático, você só precisa informar o display qual que é a operação que você está fazendo e ter o software para aquela operação. Então, para qualquer operação agrícola funciona, obrigatoriamente que eu tenho que ter, obviamente, um sistema de antena, né, de GPS, de recepção de sinal, antena do satélite e uma antena de rádio que comunica com a minha base de correção de sinal, né? Então, obrigatoriamente, falou piloto automático, tem que ter antena de recepção de sinal de satélite e antena de rádio de comunicação com a minha base de correção de sinal. Aqui o que eu tinha dito lá atrás, né? A grande desafio, a grande dificuldade é com relação aos implementos que estão sendo arrastados. Veja que aqui eu estou mostrando, no implemento eu tenho uma antena e no trator eu tenho outra antena. Por que isso? O implemento, né, igual um caminhão, igual uma carreta, ele não faz a curva exatamente no mesmo centro do trator, né? Então, veja aqui, aonde, se a antena estiver aqui no trator, veja que aqui ele está corretamente no centro da linha que ele tem que andar, no centro do trator. Mas veja o implemento fecha, né? O implemento, como toda carreta, né? Faz a curva mais fechada. Então, veja que aqui faltou e aqui passou da linha de centro do trator. Então, tem sistemas hoje, apesar da gente não ver muito o campo, mas tem sistemas que fazem essa compensação. Chama sistema ativo de direção do implemento. Veja que aqui ele é um sistema passivo, onde não está tendo essa correção. Um sistema ativo é um sistema de comando que atua lá no cabeçalho do implemento, lá no engate, aonde ele esterça mais para um lado e esterça menos para o outro. De modo que sempre quem vai estar correto é o implemento, né? Quem tem que estar na linha correta da largura de trabalho é o implemento, e não o trator, porque quem está fazendo a operação é o implemento, o trator está ali só para puxar o implemento. Então, veja aqui, ó, se o trator, nesse exemplo aqui, ó, veja que o implemento está exatamente no centro de trabalho dele. E veja o trator está fora. Por quê? Porque o trator saiu, o trator desalinhou, mas o implemento, ele tem um sistema de compensação onde ele está alinhado, o que tem que ficar alinhado é o implemento, lógico, o trator, que eu falei, está só para arrastar. Então, veja aqui, ó, em declividade, né, se o trator está trabalhando em declividade,
né? Esse desenho aqui, a declividade está nesse sentido aqui, para a esquerda. O que a carretinha faz? Ela quer escorregar para a esquerda, porque a carretinha está só sendo arrastada, né? Ela não tem tração. Então, ela escorrega, ela quer descer no sentido da declividade. Então, o sistema ativo, o que faz? Corrige esse erro. Mesma coisa na curva, ó. Aqui, a carreta, que ela está fazendo? Ó, ela começou a comer a linha do lado, ela desalinhou, né? Ela faz a curva mais fechada que o trator. Então, o sistema ativo, ele joga a carreta para dentro da área, né? Não deixa ela desalinhar. O trator desalinha, mas o implemento não. Então, tem que ter um sistema de antena no próprio implemento e um sistema de esterçamento independente, lá no cabeçalho, aonde ele puxa mais de um lado e puxa mais de um outro, né? Então, esse sistema ativo, ele faz o alinhamento do implemento, através dos pistões hidráulicos que ficam lá no cabeçalho, puxando mais para cá, né? Igual você puxa a rédea mais para cá ou puxa mais para lá. O implemento saiu, você corrige o implemento, independente de corrigir o trator. O trator pode estar fora, mas se o implemento tem seu próprio sistema de navegação, a sua própria antena, que está ligado lá na base de sinal, ela faz essa correção através do alinhamento do cabeçalho na máquina. Em área onde a declividade é grande, a gente vê isso aqui via de regra, né? A gente vê menos, porque, vamos dizer, aqui na nossa região, você vai lá para o Mato Grosso, Goiás, são áreas planas, lá não precisa muito de um equipamento desse. Mas em áreas de declive, com certeza justifica um investimento em ter um sistema ativo de transporte, um sistema ativo de direção de implemento, tá? Certo? Então, aqui nós falamos, então, já do piloto automático e do sistema de compensação do implemento. Um outro equipamento que é muito utilizado na semeadura e na pulverização são os chamados controladores de seção, né? Então, a gente vai falar o que é o controlador de seção. Quando vocês se depararem por aí com alguma situação dessa, vocês já sabem qual que é o equipamento que faz esse tipo de correção. O quê? Veja aqui, no nosso exemplo, aqui nesse desenho. Veja que aqui, né, aqui é um equipamento com essa largura de trabalho, com aqui deve ter aqui 20, 30 discos aqui de plantio. Então, veja que para esse último chegar na última, aqui, o que é? O sentido da sulcação, né? A sentido da sulcação obedece o quê? A declividade do terreno. A gente nunca sulca, a gente fala sulcar de cabeça para baixo, né? A declividade está assim, a gente nunca sulca no sentido da declividade. A gente sempre sulca no sentido contrário. Se a declividade está assim, a gente tem que sulcar de assim, né? Para conter erosão, para conter enxurrada. Então, imagina aqui. Então, aqui a declividade é no sentido, eu sulquei de assim. Aqui a declividade em outro sentido, eu preciso sulcar de assim, nesse outro sentido. Então, veja aqui, quando esse último disco de semeadura chegou na linha onde já está plantado, olha o quanto que o primeiro teria que ter entrado. Então, para esse último chegar aqui, olha o quanto que esse aqui teria que ter plantado em cima, ter feito uma sobreposição no que já tinha plantado, né? Então, olha aqui o desperdício, olha o quanto que ia ficar um trabalho mal feito, né? Com linhas de assim e linhas no sentido diagonal das linhas que você já tinha plantado. Por quê? Se ele parar a hora, para ele não fazer isso sem um controlador de seção, a hora que esse primeiro aqui chegasse aqui, essas outras linhas iam estar aqui embaixo. Então, eu não ia plantar esse pedaço aqui todo, ia ficar sem plantio. Então, eu preciso entrar com o implemento até lá na frente para que chegue o último disquinho lá, a última linha de plantio, alcance aonde alcance a outra linha. Então, o que o controlador de seção faz? Ele faz exatamente isso, ó, ele vai desligando. Aqui já plantou, esse aqui chegou aqui, ele desliga, esse chegou, ele desliga, ele desliga, ele desliga, ele vai desligando até tá trabalhando só no último que ainda não plantou. Seria mais ou menos assim, ó. Esse é o controlador de seção.
ele pode ser hidráulico ou pneumático. Veja lá, ele está desligando, ó. E na volta também, a hora que ele estiver voltando, ele vai ligando conforme ele precisa. Vê que o implemento é mais largo do que falta lá. Ligou, 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 ligou. Então, isso, ele tá. E esse aqui está desligado. Por quê? Porque ali ele já plantou. Então, veja o que ele faz, ó. Ele simplesmente para. Olha lá, ele parou. Ele para o controlador dele de modo a segurar o adubo, segurar a pulverização, segurar a semente. Aquele aqui, ó. Veja que ele vai parar. Tá rodando. A hora que ele encontra outra linha, ele para. Olha lá, parou. Ou seja, aqui ele já tinha plantado, então ele parou. Vamos ver de novo. Olha lá, ele vai desligando. Ele chegou aonde ele já plantou, ele vai desligando. Veja que aqui, ó, tem no painel da máquina, lá, ele vai mostrando aqui onde ele está desligando, ó. Veja aqui no painelzinho, ó lá, vai apagando as luzes, ó. Olha lá, as chavinhas. Chavinhas vão desligando. E na volta a mesma coisa. Quer ver as chavinhas aqui ligando? Chave de controle na cabine, olha lá. Vai ligando. Olha lá, ligou só 3, 5 linhas, olha lá. 3, 5 linhas que ele ligou. Então é assim que funciona o controlador de seção. A hora que chega na área onde está plantada, adubada, pulverizada, ele vai desligando aquela seção, né? Ele não desliga o equipamento todo e nem deixa tudo funcionando. Ele vai desligando exatamente para que não haja sobreposição do produto. Então, esse é um pneumático. Tem pneumático, tem hidráulico. Veja aqui, ó. Isso aqui é um plantio feito com um controlador de seção, né? Porque, como eu disse, ó, imagina o trator vindo aqui. Para essa linha, ele chegar a plantar até aqui, essa outra linha aqui, ele ia ter que chegar até aqui na frente. Aí ia ficar uma linha de assim e uma linha de assim, nos dois sentidos, né? Isso aí atrapalha a colheita, isso aí atrapalha... E outra, é um desperdício, né? Você vai plantar e depois você vai pisar em cima e não vai colher. Isso aqui, ó, isso aqui é feito com um controlador de seção. Olha lá, quando essa linha, ele chegou a plantar aqui, essa outra linha já estaria aqui na frente, ó. Para chegar, para arrematar essa aqui no final, essa outra linha teria que ter chegado lá na frente. Então, ele só consegue fazer isso, ó, trabalhando com um controlador de seção. Ele vai, quando ele já plantou aqui, quando ele vai vindo aqui, ele vai desligando a seção. Vai desligando a seção e aqui ele deixa a seção ligada de fora a fora. Ele sabe que ali ele ainda não plantou. Eu vejo que a modernidade, a tecnologia que a agricultura de precisão nos traz nos equipamentos hoje é muito grande, né? Então, olha lá, tem o hidráulico e tem o pneumático, né? A ar está ligado no compressor e o sistema, todos estão ligados no computador da máquina, né? Lá no sistema de computador da máquina. Mas ele pode ser tanto hidráulico como elétrico, tá? Olha aqui, sem controlador de seção. O que ele tem que fazer? Para essa linha, ele conseguir plantar essa linha, olha as outras linhas onde ele precisou andar, né? Aqui, ó, para ele conseguir plantar essas linhas aqui, aonde, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que ele tem 5 linhas de plantio. Então, ó, para plantar essa beirada aqui, olha onde as outras linhas tiveram que andar. Então, fica uma linha sobre a outra, né? Além de ficar feio, é um baita de um prejuízo e um plantio desnecessário aqui que você não vai colher, você vai passar por cima. Olha aqui que beleza, ó. Então, para ele fazer o arremate dessas outras linhas aqui de baixo, onde ele precisou entrar com o implemento, aonde ele já tinha plantado. Olha aqui, que coisa estranha que fica, né? Então, o controlador de seção vem exatamente para isso. Ó. Quando ele vem fazer o arremate dessa linha aqui, ele não precisa estar passando em cima das outras linhas, tá? Então, é o mesmo que faz o de plantio, de adubação, é o mesmo de pulverização, né? Porque a pulverização é um grande problema você sobrepor, né? Quando você sobrepõe um produto, ele se torna tóxico para a planta, a maioria deles, né? É um defensivo. O que faz a diferença do remédio para o veneno? É a dose, né? Você tomar a dose do remédio
o médico mandou, é um remédio. Agora, você tomar 2 vezes a dose, se torna um veneno, né? É lógico que tem a marca de segurança, os remédios e tudo mais, mas na pulverização, você dobra a dose de determinados produtos, você vai matar a planta. Então, o controlador de seção faz exatamente isso. Que veja aqui, ó, que se ele não quiser sobrepor, a hora que essa ponta da pulverização chegou aqui, ele já ia ter que desligar para não haver sobreposição. E veja que aqui, o quanto que ia ficar sem pulverizar, né? Se ele desligasse, a hora que a barra de pulverização encostou aqui, se ele desligasse, olha o quanto que ele ia ficar sem pulverizar, né? E outra coisa, lá no final das manobras, né? Quando chega no ponto final da linha, ele consegue aplicar normalmente, sem ter sobreposição. Lá no finalzinho do talhão, ele permite trabalhar sem ter sobreposição de produtos. Aplicação de defensivos localizadas, né? Então, veja aqui, nós temos aplicação, nós falamos lá da adubação, a taxa variável, então nós temos também pulverização, a taxa variável, aplicação de defensivos. O que é que eu tenho? Veja aqui, lembra que nós falamos tanto lá dos mapas de variabilidade, né? Vejam que eu estou tendo aqui variabilidade na minha infestação de planta daninha, que é a variabilidade espacial de plantas daninhas em área agrícola. Então, veja aqui, ó, eu tenho uma alta intensidade de planta daninha. Aqui eu não tenho planta daninha. Aqui eu tenho pouca planta daninha. Aqui eu tenho pouca. Esse miolinho aqui eu não tenho planta daninha. Aqui eu tenho muita. Então, veja que eu fazer taxa variável de aplicação de defensivo também é possível. Se eu tenho um mapa de variabilidade espacial, veja aqui as minhas doses, né? Mapa georreferenciado de infestação de planta daninha. Então, aonde a minha infestação é maior, eu aplico dosagens maiores. Mesma coisa lá da adubação, né? Se eu trabalhar com a média, se eu trabalhar com a média de adubo, vai ter lugar que vai faltar, vai ter lugar que vai sobrar e vou estar aplicando à toa. Então, na pulverização de defensivos, de herbicidas, por exemplo, ou de defensivo de pragas, é a mesma coisa. Aonde eu tenho maior infestação, eu aplico uma dosagem maior. Aonde eu tenho menor ou não tenho infestação, eu aplico menos ou não aplico nada, né? Então, a aplicação localizada fica dessa forma. Como que eu consigo aumentar vazão de trabalho? Eu tenho que ter um comando onde faz esse ajuste bico a bico, né? Então, eu faço a minha alteração do volume de cauda conforme eu vou andando com a máquina, né? Então, é um sistema que ele controla exatamente bico a bico e controla a vazão, né? Eu tenho o computador na máquina, aonde ele vai ler os meus mapas, né? Então, eu tenho que ter um mapa, assim como nós falamos lá, o mapa da taxa variável da adubação, é o mesmo mapa, eu tenho que ter taxa de variável, taxa de aplicação a taxa variável de defensivos, né? Então, eu tenho um GPS e tenho um computador, eu faço a alteração da cauda. O que é a cauda? O que é o volume de cauda e a dose do produto. O volume de cauda, você tem que aplicar 200 litros de cauda por hectare, tem que aplicar 300 litros de cauda por hectare, tem que aplicar 100 litros de cauda por hectare. Isso é a vazão da cauda. E agora, a concentração do produto, é o que vem lá na bula do produto, né? 5 litros por hectare. Então, eu tenho que aplicar 5 litros do produto por hectare. Isso é vazão da dose. 5 produtos por hectare, 5 litros de um produto por hectare, ou 2 litros do produto por hectare. Isso é vazão da dose. E variação da cauda é ser 200 litros por hectare, ou seja, em 5, eu tenho que misturar 200 litros de água para 5 litros do produto. Então, eu vou ter uma cauda de 200 litros por hectare. Agora, o produto está indo 5 por hectare. Então, eu consigo fazer variação da cauda e variação da dose, né? Aqui, um sistema de variação da dose. Aqui, tem que ter água pura. E aqui, nos reservatórios, o produto puro. Então, aonde eu tenho baixa infestação, eu jogo bastante água com pouco produto. Ou eu seguro a água, mas vamos pensar só na dose.
eu mantenho aqui sempre para 200 litros por hectare. Então, eu mantenho a vazão dos meus litros 200 por hectare, 200 litros por hectare. Mas, ponto de maior infestação, eu quero 5 litros de produto por hectare. Ele injeta mais, né? O sistema de injeção, ele injeta mais, a hora que a água passa por aqui, ela faz uma mistura com mais produtos, na vazão de 5, por exemplo. Aí, onde eu tenho baixa infestação, eu quero uma vazão de 2, a hora que a água passa para fazer a mistura, para formar a calda, a água passa no sistema, na injeção, eu injeto menos produto. Então, veja que eu estou fazendo a variação da dose com o mesmo volume de calda. Então, eu consigo fazer variação do volume de calda e variação da dose recomendada do produto, tá? Então, para fazer a variação do volume de calda, é um sistema assim, onde eu tenho bicos múltiplos, né, que fala, múltiplos bicos, aonde eu preciso de uma vazão maior, eu aciono. Eu não, o equipamento aciona sozinho. Os 3 bicos dá lá uma vazão de 300 litros por hectare. Vamos supor que cada bico desse é para 100 litros por hectare. Então, eu preciso de 300, eu ligo os 2. Aí, eu preciso de 100, eu desligo. Preciso de 300, eu ligo os 3. Eu preciso de 2, eu desligo 2, trabalho com 2. E assim, se eu preciso de 100 litros, eu trabalho com 1. Se eu preciso de 200, eu trabalho com 2. Se eu preciso de 300, eu trabalho com 3. Aí, eu vou ligando e desligando o bico para fazer a variação do volume de calda, tá? Então, os sistemas de bico múltiplo, a gente enxerga, procura, acha isso aqui na internet, a gente vê muitos tratores, olha lá, o sistema em uma ponta, em um ponto da barra de pulverização, eu tenho lá 4 bicos para fazer variação de dose de calda. Eu tenho um volume extra grande e consigo um volume extra pequeno dentro da mesma área. Então, eu vou andando. Veja aqui o que eu consigo fazer. Aqui eu aplico 100% da dose, aqui eu diminuo 60% da dose, 40% da dose, e assim sucessivamente, né? Eu consigo fazer a variação da dose. Dentro da cabine, eu tenho todo o controle do que eu estou fazendo, né? Lá, a variação da minha dose, o quanto que eu estou jogando lá, 1 quilo do produto por hectare, 100, aqui, ó, veja aqui, ó, 1 quilo de produto por hectare e 100 litros por hectare. Então, ó, dosagem do produto e dosagem do volume de calda, né? A velocidade que eu estou trabalhando, quanto que ainda tem no meu reservatório. Então, aquela questão do operador não saber o quanto que eu tenho ainda no equipamento, lá o quanto que eu tenho de calda no reservatório, lá no equipamento já me diz tudo isso hoje, quanto que eu tenho lá ainda. E o controle, tá? Tamanho da gota. O que tem a ver o tamanho da gota? O tamanho da gota é relação à aplicação, né? Se eu tenho produtos de cobertura, eu tenho uma gota maior. Se eu tenho produtos de contato, eu preciso ter uma gota menor. Se é para fazer uma dessecação, se é para aplicar no solo, um pré-emergente, eu preciso de um tamanho de gota. Se é para aplicar na planta, eu preciso de outro tamanho de gota, né? Geralmente, para aplicar no solo, eu aplico gotas maiores. Para aplicar na planta, gotas menores. Se é um herbicida, é o tamanho de gota. Se é um defensivo para pragas, é outra gota. Enfim, eu consigo fazer esse monitoramento do tamanho da gota dentro da cabine, né? Eu não preciso trocar o bico. Eu, através da pressão, eu consigo... lógico, eu preciso ter o bico adequado, né? Você vê aqui, ó, um bico extremamente fino e um bico extremamente grosso. Então, se eu trabalho com sistemas de múltiplos bicos, eu consigo fazer variação da cauda e variação do tamanho de gota, tá? Então, eu falei, nós já estamos finalizando. Então, eu falei de sistema de pulverização com mapeamento. Agora, mesma coisa, lembra lá na adubação? Eu falei que você podia fazer adubação com mapa e adubação com sensores, aonde detectava a produtividade, estimava a produtividade e dizia o quanto de adubo eu tinha que pôr. Na pulverização, é a mesma coisa, eu tenho tanto com mapa como com sensores. Lá na adubação, eu falei que com sensor não estava sendo muito utilizado. Na pulverização, com sensor é mais utilizado do que com o mapeamento, por ser mais ágil, né? Veja como que funciona o sistema de
de pulverização localizada. Ele aplica só onde tem a planta daninha. WeedSeeker é uma tecnologia que utiliza sensores que capturam a presença de plantas verdes e enviam um sinal para ativar a aplicação do produto no local exato. O WeedSeeker pode ser utilizado em diversas aplicações agrícolas, tais como pulverização seletiva no controle de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar e de grãos. O controle seletivo de plantas daninhas ajuda no uso racional do produto aplicado, reduzindo custos com herbicidas e resíduos de agroquímicos no meio ambiente, além de maior eficiência operacional do sistema. Copercílios. Então, veja que aqui, ó, curioso, né? O outro lado, não sei se vocês repararam, olha aqui, ó, o outro lado é a pulverização convencional, está aplicando em tudo. Mas veja que ele está aplicando aonde não precisa, porque aqui não tem produto, não tem planta daninha. A planta daninha está num ponto ou outro. Então, veja que o sistema de pulverização localizada com sensor, ele detecta a planta e joga o spray em cima da planta. E sendo que do lado onde não tem os sensores, a pulverização vai por toda a área. Olha lá, um lado está fazendo localizado. Olha lá, um lado está fazendo localizado. O outro está ligado direto. A economia, né? Então, isso aí diz economia de até 80% do produto. Veja aqui, o trabalho noturno. Está travando, né? Veja aqui a pulverização. Está travando muito. A pulverização, ó, tem hora que liga o bico, desliga, liga, desliga. E olha a velocidade que o trator está trabalhando. Lá naquele outro, a gente não estava vendo essas luzes vermelhas, mas eles também tinham. Vou explicar o que é, por quê. É o laser. Então, veja que ele está fazendo uma catação, ele está aplicando somente aonde tem a planta daninha à noite. E olha o tamanho do implemento e a velocidade. Os bicos ligam e desligam conforme ele precisa. E está fazendo em toda a área, mas não com o pulverizador ligado direto. Como que funciona esse sistema? Ele é assim, ó. Ele tem um sistema que emite a luz de LED, e aí luz infravermelha, e essa luz retorna, né? Quando ela bate na planta, ela retorna a luz para o sensor. Ela bateu na planta, retorna a luz para o sensor. Então, essa luz que refletiu, ela bate aqui e aciona, né, um diodo que faz a liberação, a abertura da pulverização, né? Então, o circuito eletrônico, o sensor, veja aqui, ele detecta a imagem refletida, o sensor, e já vê a velocidade que ele está trabalhando e já aciona uma pulverização. Veja que plantas maiores refletem mais, a pulverização é maior. Então, plantas maiores, o volume é maior. Então, aqui é um solenoide, que ele bateu a luz lá, refletiu, e ele aciona uma quantidade de pulverização, tá? Plantas maiores, ele vai jogar mais, plantas menores, ele joga uma pulverização menor, tá? Então, aqui, ó, reduz até 80% a aplicação de herbicida. Pulveriza somente as plantas e não o solo descoberto, né? Então, aonde não precisa aplicar, eu não aplico. Eu aplico altas doses somente onde eu preciso. Então, veja, ó, tem trabalhos que dizem economia de até 80%. Diminui mão de obra, faz aplicação noturna, eu posso utilizar em qualquer implemento, tá? Então, só para a gente finalizar agora, existe, dentro dos equipamentos de agricultura de precisão, um padrão ISO, né? Chama padrão ISO-BUS, ou ISO 11783. Eu vou explicar
a grosso modo, é o seguinte: os equipamentos começaram a ser exclusivos da mesma marca, né? Vamos falar assim, eu tenho um trator John Deere, eu só poderia utilizar o computador da John Deere, o implemento da John Deere, porque um computador de uma marca não conversava com o computador de outra, não conversava com o implemento da outra. Sabe? Seria mais ou menos assim, se eu tivesse uma televisão, imagina se eu tivesse para assistir a Globo, eu tinha que ter uma LG. Para eu assistir o SBT, eu tinha que ter uma Samsung. Para eu assistir a Record, eu tinha que ter uma Sony. Então, imagina se cada máquina conversasse só com um canal, se cada televisor conversasse só com um canal. Era assim na agricultura de precisão, onde a case, um trator case, só funcionava com o computador da case e só trabalhava com sinal, só entendia sinal se fosse no implemento da case. Então, quando surgiu esse padrão ISO, o que foi feito? Todas as máquinas conversam com qualquer implemento. Todos os computadores se entendem, se comunicam com qualquer implemento. Todo mapa que eu fizer para um computador de uma marca, o mesmo mapa eu posso utilizar em outra marca. Tá? Então, o fabricante A pode engatar o implemento do fabricante B, pode engatar o implemento do fabricante C. Então, antes, o fabricante A só podia engatar o implemento do fabricante A. Então, veja que isso é um incômodo, era um incômodo para o produtor ter que ficar sempre cativo, né, naquela mesma marca. Eu comprei um cabine, aí, de repente, imagina assim, você tem um trator John Deere, e a New Holland lança um implemento top. Aí você fala assim, poxa vida, eu precisava tanto do implemento daquela outra marca, mas ele não comunica com o meu trator, que é de outra marca. Então, olha como que o operador, o proprietário ficava preso, amarrado, né? Poxa, meu computador tem um outro computador de bordo de outro modelo, que é bem melhor do que o dessa máquina. Só que a minha máquina não lê o computador de outra marca. Então, olha como era ruim isso. Então, hoje, com esse padrão ISOBUS, né, o que é a ISO? A ISO todo mundo conhece, né? Tem ISO 14000, ISO 9000 de qualidade, né? 14000 ambiental. Então, a ISO, ela faz a padronização, né? ISO quer dizer isso, padronização. Então, os equipamentos de agricultura de precisão hoje são padronizados, né? Então, tem todo um controle, ó, ISO 11783, quer dizer, tratores e máquinas para agricultura e silvicultura, rede de dados de controle e comunicação de satélite. Então, tem todo um padrão, né? Cada parte tem que ter padronizado, né? Não é fácil, né? Quem trabalha aí em empresa que tem ISO, vê a dificuldade que é da empresa conseguir o padrão ISO, né? Então, para os implementos terem esse padrão ISO, é muito grande também a quantidade de padronização que tem que ter. Mas hoje é isso, qualquer implemento, eu consigo fazer qualquer operação para qualquer marca. Qualquer computador consegue operar qualquer operação de qualquer marca. Então, a ISO veio para isso. Imagina aqui, ó, essas duas fotos. Um sistema onde não tem ISO, aonde eu preciso de um display, um computador para cada operação. Vamos falar aqui, ó, tem que ter um computador para preparo de solo, um computador para pulverização, um pulverizador para plantio, um pulverizador para descompactar, enfim, olha aqui, a quantidade de fio, a quantidade de display que eu ia precisar ter dentro da máquina, se cada implemento tivesse que ter o seu próprio display, o seu próprio computador. Aí, quando surgiu a ISOBUS, ela padronizou. Então, um display meu, de qualquer marca, trabalha com qualquer um. Eu tenho diversas marcas de display de computador de bordo, então eu posso ter um trator, um computador da Mir, da Tijet, e trabalhar no New Holland, e trabalhar no que for. Eu não preciso ter um computador John Deere para trabalhar na máquina John Deere. Então, hoje, esses padrões, padronizou tudo, né? Aqui, é uma única tomada. É a mesma tomada
do computador é a mesma para qualquer máquina, né? Então, veja aqui, ó, olha aqui, sem o padrão ISO, olha quanto display que precisa ter. Cada display para fazer uma operação na máquina. Hoje, com um display, eu faço qualquer operação com qualquer marca. Qual que é a tomada? Então, tem tomada padrão ISO, que é essa aqui. Quando vocês verem uma máquina com uma tomada dessa, ela está no padrão ISO, né? Veja que essa tomada aqui substitui todos esses fios aqui, ó, de chicote, fio elétrico, fio do computador da máquina, fio do link da máquina com o implemento. Uma tomada dessa aqui, ó, aqui um 100 ISO. Olha a quantidade de fiação que precisa, cada um para a sua função. Uma tomada no padrão ISO é um clique só, eu já consigo fazer tudo, né? Aqui o padrão, esses dois portas maiores aqui, ó, de energia. Aí, o que é o 2 aqui? Essas duas menores aqui, ó, é para alimentar a CPU, né? O módulo da máquina. Aí, aqui o número 3, aqui, ó, a porta para o link do implemento. Esses 4 aqui, ó, informação de dados do computador. Ou seja, se eu tenho uma tomada padrão ISO, eu posso ligar qualquer implemento e ligar qualquer computador. Então, esse mundo de coisa que tinha de chicote elétrico na máquina, eu tenho só uma tomada hoje, tá? Que é um padrão ISO-BUS. Olha lá. Então, tem mais fácil de usar, mais fácil de instalar, porque se eu sei instalar eu sei instalar qualquer um, né? Antes eu precisava ter um especialista de cada marca para conseguir trabalhar. Hoje não. Se eu tenho um padrão ISO, é o mesmo técnico que presta um serviço consegue prestar para qualquer máquina, tá? Então, me permite aí ter uma melhor, os mapas, por exemplo, documentação, a planilha de resultados que um computador gera, o outro também consegue fazer a leitura. Então, tem maior flexibilidade para comprar qualquer tipo de marca, independente da marca da minha cabine, né, do trator. Então, eu tenho mais segurança para fazer minhas compras, porque eu sei, se o dia da manhã tiver um equipamento melhor, mais novo, de outra marca, eu posso ir lá e comprar. Então, eu tenho mais segurança de comprar um equipamento hoje, eu sei que o dia da manhã eu posso adaptar a outra marca, porque eu tenho o padrão ISO, tá? Então, a quinta aula fica por aqui.